Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e no programa de hoje nós vamos falar sobre prevenção de drogas e entender os riscos e as consequências das drogas sobre a saúde mental e física dos usuários. Segundo o relatório do Monitor de Políticas de Drogas das Américas, o Brasil figura na lista dos maiores consumidores do continente sul-americano. E quem está com a gente aqui hoje para dar um aconselhamento sobre esse tema, nos mostrar os aspectos mais importantes para tentar conter os efeitos sempre negativos do uso desses entorpecentes, é o Dr. João Paulo Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Tudo bem, agradeço essa oportunidade. Vamos trocar ideias. Vamos trocar ideias, nós que agradecemos e recebemos também com muito carinho a psiquiatra, a doutora Lívia Beraldo de Lima Baceres, especialista em dependência química, assistente na enfermaria de controle de impulso e mestre em ciência pelo Instituto de Psiquiatria da FMUSP. Seja bem-vinda, doutora, obrigada também pela participação. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Vamos nessa então, começar perguntando para a senhora, doutora, sobre esse relatório justamente do Monitor de Políticas de Drogas das Américas. Esse dado sobre o Brasil estar entre os países que mais consomem drogas na América Latina é novidade ou esse quadro já esboça esse cenário faz tempo? Eu acho que o cenário ele tem se agravando cada vez mais, mas já não era um cenário muito favorável, né, em relação ao uso de substâncias. A pandemia ela veio no sentido também de agravar isso, principalmente no que diz respeito ao consumo de álcool e de benzodiazepínicos. Né? Mas a gente tem observado, e o relatório, né, não deixa mentir, um aumento importante do consumo de álcool, de cannabis e, inclusive, de opioide. E, doutora, igual por homens e mulheres? Antigamente, isso a gente falando há uns 10 anos, tinha uma diferença muito importante de gênero, tá? Os homens consumiam muito mais substância do que as mulheres e essa diferença entre as prevalências, ela tem diminuído bastante. As mulheres têm consumido cada vez mais substâncias, principalmente álcool e os anfetamínicos. Calmantes, coisas em geral, o que são anfetamínicos? Os calmantes também, que são, né, os benzodiazepínicos, a gente fala Rivotril, diazepam, mas os anfetamínicos, que são as medicações que são muito utilizadas pelas mulheres para emagrecer. E que é sempre preciso, que a gente já acompanhou notícias, estudos sobre isso, acompanhamento médico, que nem sempre acontece, não é? Na grande maioria das vezes não acontece, né? Até porque os anfetamínicos são medicações proscritas para o emagrecimento. São medicações que não são mais utilizadas, né? Até caso você não vai encontrar na farmácia, a não ser aí no que a gente chama do mercado negro. Sim, o que acaba tornando, então, de uma certa forma, um pouco mais seguro o acesso a esses medicamentos de forma deliberada. Doutor, o senhor, como pediatra, como poderia fazer uma relação desses dados com crianças e adolescentes? Na verdade, o uso de drogas, em geral, está começando muito cedo. Esse é o grande problema da pediatria. Eu, como pediatra, gosto de atender asma, bronquite, etc. E estou atendendo no consultório como alcoólico aos 14 e 15 anos e surto psicótico por uso de maconha. Isso não era assunto do pediatra. E hoje as sociedades pediátricas têm que colocar isso na pauta do pediatra, porque isso é o que realmente está acontecendo. Que coisa, hein, doutor? E já se sabe aonde os adolescentes, crianças começam a ter o contato com as drogas, com quais drogas principalmente? O senhor falou maconha, qual que é a dificuldade? Surto psicótico, como é isso? Surto psicótico por maconha. Veja, o início da droga, geralmente ele começa dentro de casa. Então você começa o quê? O tabaco, o álcool, né? Isso são as drogas lícitas. E depois, muitas vezes, eu já tenho mães que trazem seus filhos aqui porque o pai está iniciando o uso de maconha recreacional. Então, a maconha também entra quase aí, da mesma maneira que o álcool e o tabaco. Então, isso está ocorrendo muito cedo. Eu digo que a gente tem que prevenir
porque já intraútero essa prevenção, não é? Porque se a mãe gestante fuma ou bebe, as consequências são muito grandes. Então, nós temos que começar a trabalhar muito cedo. Olha, que informação mais preocupante, realmente. E a doutora também falava para a gente sobre o número de mulheres, né, aumentando, consumindo drogas diversas. Existe algum estudo, doutora, que diga o porquê as mulheres estão procurando mais substâncias entorpecentes? Os estudos, eles mostram, né, que o motivo pelos quais cada pessoa procura, inicia o uso de substâncias, eles são bem diferentes. Então, para a infância e adolescência, tem uma coisa que é muito importante, que é o fazer parte de um grupo, né? Então, assim, se sentir pertencente. Para as mulheres, a pressão estética, ela vem muito associada ao uso de substâncias, tá? Então, essa pressão por um corpo ideal, por um corpo perfeito. Então, o consumo tanto, né, de anorexígenos, como eu disse, como também de cocaína e álcool. E esses são os principais fatores relacionados ao uso de substância. Então, tanto que a abordagem para a mulher, quando você vai abordar, né, o uso de substâncias para a mulher, a gente não pode deixar de abordar. Então, as relações, né, então, principalmente mulheres vítimas de relações tóxicas fazem uso maior de substâncias, e as questões com o corpo. Quer dizer, é um drama muito complexo, né? E o doutor falava pra gente aqui sobre crianças, adolescentes, chegando com quadros graves, né, de uso de drogas, e a gente fala aqui sobre cocaína, maconha, alguns remédios de uso controlado, mas o álcool não, né, doutor? O álcool é uma droga, mas que vende em qualquer esquina, como se diz, e aí o acesso para os adolescentes fica muito fácil. Como lidar com isso? Responsabilidade dos pais? É responsabilidade dos pais, mas responsabilidade de quem nos dirige também, no sentido de que as regras não são cumpridas. Nós temos um belíssimo exemplo de diminuição do tabagismo no país. O Brasil é conhecido mundialmente pelo trabalho com a AIDS na área de saúde e com o trabalho de prevenção de tabaco, com diminuição do uso de tabaco. Nós éramos 30% de fumantes, hoje somos 9,3%, e subiu um pouquinho na pandemia aí para 9,8%. Então, nós sabemos o que precisa ser feito em relação às drogas. O que não há é vontade política de se mexer com o álcool. Então, existem vários projetos no Congresso para reduzir aí, por exemplo, a propaganda do álcool na televisão em horário de criança ver televisão. Só que isso não anda, isso não passa. Então, nós temos a experiência muito boa em relação ao tabaco, que foi aumentar o preço do tabaco, legislação forte, tratamento gratuito e retirada da propaganda do tabaco da mídia. Muito interessante. Então, isso é o que precisa ser feito em relação ao álcool, e a gente está batalhando nesse sentido. Pois é, doutora, as propagandas que a gente acompanha, inclusive, sobre álcool, estão sempre envolvendo momentos de alegria, de festividade, de amizades, né, de saúde, mas isso não reflete muito bem mesmo quando a pessoa acaba caindo no alcoolismo, né? Como a pessoa pode fazer para saber que está começando a perder mão naquele beber socialmente? Agora, na pandemia, diz que piorou bastante esse consumo, né? Sim. É isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, muitas vezes a própria pessoa, ela não tem essa crítica desse consumo nocivo e desse consumo prejudicial de álcool, mas as pessoas no entorno, elas apresentam, né? Então, é aquela pessoa que deixa de fazer alguma atividade, ou porque está se recuperando dos efeitos, né, está com ressaca, ou porque ainda está intoxicado do uso de álcool, é aquela pessoa que associa, né, eu só vou sair, eu só vou me encontrar com alguém se tiver bebida. Então, a gente tem que lembrar que para falar que existe um transtorno por uso de álcool, né, que era o termo antigamente, né, dependência por uso de álcool, tem que ter prejuízo. E o prejuízo, ele é em qualquer esfera da vida, nos relacionamentos, no trabalho, no estudo. Então, né, aquele jovem, aquele adolescente que deixa de estudar, que falta aula, né, que tem mais brigas dentro de casa. Qualquer tipo de prejuízo já configura um uso importante. Para poder falar se tem um transtorno por uso de álcool, aí existem alguns critérios, como, por exemplo, a pessoa não conseguir interromper o uso do álcool, apesar de consequências físicas e psíquicas, né?
dela gastar um tempo cada vez maior na obtenção, né, da bebida ou para melhorar dos efeitos. Então, nós temos alguns critérios que aí servem para qualquer faixa etária que podem, então, nortear se existe algum problema ou não relacionado ao uso de álcool. E é muito difícil, doutora, se livrar do vício de álcool? Alguns vícios são mais difíceis de se tratar. A gente está falando aqui de diversos tipos de drogas, né? Tem a cocaína, o uso da maconha, o álcool, remédios. Como é o tratamento, a recuperação de um usuário? Todo tratamento, ele não é tão fácil, mas ele fica muito mais fácil de ser realizado quando existe uma equipe multidisciplinar e participação da família. Não existe nenhum tratamento para dependência química que o paciente faz sozinho. Porque a gente tem que pensar que o indivíduo está inserido no meio. Então, ele está inserido numa família que tem as suas características que podem perpetuar o uso, né? E até para facilitar tratamento ou não, tá? O que nós fazemos, né, o que se recomenda é que seja um tratamento, então, multidisciplinar, com psicoterapia, atividade física é uma das coisas mais importantes, e os estudos eles têm mostrado cada vez mais isso, o papel da atividade física para a manutenção da abstinência e para a reabilitação desses pacientes, tá? Além disso, terapia nutricional, medicamentosa para alguns casos. E em casos mais graves, um tratamento intensivo em ambiente hospitalar. O importante é que, independente da dificuldade, fique essa mensagem, né? Tem tratamento, é importante buscar, porque se livrar de uma dependência qualquer dessas que a gente está falando é muito gratificante, né? Vale muito a pena recuperar a vida, a saúde, né? A convivência, a qualidade de vida e a boa convivência com quem está ao seu redor. Doutor, como que é com crianças e adolescentes que chegam ao consultório? Porque muitas vezes a família é desestruturada, a criança mente para os pais, tem medo, né? E muita dificuldade também em admitir, né, o próprio vício na droga. Na verdade, eu colocaria assim um adendo que tabagismo é a pior droga para se largar, no sentido que ela vicia muito mais do que a maconha, muito mais que o álcool. Então eu tenho um ambulatório para parar de fumar, e esse ambulatório eu comecei trabalhando, sendo pediatra, com pais fumantes das minhas crianças asmáticas. Olha. E ali tem muita gente que já foi ex-alcoólatra, já foi maconhista, mas o tabaco é muito mais difícil de se largar. Agora, eu trabalho muito com a prevenção. Então, quer dizer, quando eu pego o adolescente, ele está naquela fase aí de iniciação, de experimentação da droga. A gente sabe que até os 17 anos, 25% experimentaram o tabaco, mais 60% experimentou o álcool, e 20% experimentou a maconha, e 6% o crack. Isso é um trabalho nosso ali do Hospital Universitário da USP. Então, isso é muito mais frequente que muitas doenças que a gente mexe no dia a dia. Então, nós temos que ter um programa de prevenção para que isso diminua. Agora, a maconha em si, com essa fase que nós estamos de votar no Congresso o uso da maconha medicinal, entre aspas, porque esse termo é muito ruim, na cabeça do jovem, a droga que faz menos mal é a maconha e o álcool. E isso é um problema seríssimo, porque ele acha que a maconha não faz mal. E a maconha é uma droga com lesões cerebrais irreversíveis. Então, nós temos que separar bem o que é o uso medicinal de uma droga e o que é o uso recreativo de uma droga. São coisas bem diferentes. Então, não é todo mundo que fuma que vai ter câncer de pulmão, que vai ter enfisema. Não é. Depende da sua genética um pouco. Então, a gente precisa entender que não é todo mundo que usa maconha que vai ter problemas cerebrais. Não é todo mundo que bebe um pouco que vai se tornar alcoolista. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o cérebro do jovem está em formação. Qualquer droga iniciada antes dos 21, na verdade seria 25, mas vamos deixar com 21 anos, qualquer droga iniciada aí, a chance de dependência é maior e a chance de lesões cerebrais também, porque o cérebro está em desenvolvimento.
Então, um pai ensinar o seu filho a beber aos 13, 14 anos de idade, isso é catastrófico. Porque se o adolescente bebe com o pai, vai beber com os amigos. Mas a hora que ele for beber com os amigos, a quantidade é outra. Então, é isso que a gente tem visto. Muito preocupante, realmente. O senhor falava para a gente que tabaco vicia mais do que outras drogas. Isso é por causa de uma dependência física mesmo que ele oferece ou porque ele não demonstra os malefícios tão imediatamente como outras drogas? O mal que ele faz é mais escondidinho a médio prazo, né? E talvez dê a impressão de que não é tão grave. É a dependência química causada pela nicotina. A nicotina vicia 3 vezes mais do que o THC. Então, aí você tem uma ideia da dificuldade de se parar. Agora, o jovem começa a brincar de fumar. Ou ele pega um cigarro dentro de casa, ou ele vai fumar com um amigo, de brincadeira, escondido no banheiro da escola. Em pouco tempo, ele está dependente da nicotina. E aí ele não consegue parar mais. A indústria do cigarro sabe disso. Tanto que a propaganda dela sempre foi para o jovem. Então, isso é problemático, porque o jovem começa e ele vai fumar 40, 50 anos antes de querer parar de fumar. O jovem não quer parar de fumar, o jovem não procura alguém, porque ainda não tem noção do malefício da droga. Então, é isso que a gente tem que conversar cada vez mais. E conversar com os pais, porque a experimentação de droga muitas vezes começa dentro de casa. E aí, doutora Lívia, o que fazer com esse quadro, com essa situação? Porque crianças e adolescentes vão tentando enganar os pais, ao mesmo tempo alguns pais às vezes acham que é esse uso recreativo, esse termo é perigoso também, que está deixando o seu filho, algum parente experimentar uma bebida alcoólica ali sob o seu olhar, mas depois o problema vira gigante e os próprios pais não sabem o que fazer. Ir a consultas, terapias, psicólogos, psiquiatras, é um bom caminho que os pais poderiam pegar para tentar ajudar seus filhos? Eu acho que o mais importante é isso que o professor Lotufo fala, que é trabalhar a prevenção. E a prevenção ela pode ser trabalhada em qualquer consultório médico, né? É importante que qualquer profissional aborde o uso de substâncias. Por quê? Porque o que existe é isso, né? Assim, há uma glamorização do uso de substâncias, né? Então, da maconha, a gente observa, né, muitos pacientes que falam, mas a maconha é natural, mas não tem problema nenhum, né? Já tive casos de pais, né, que dão para os jovens, porque acham que é um momento junto, né, de ficar mais próximo do filho. Então, a prevenção eu acho que é a coisa mais importante. E qualquer um, não precisa chegar no psiquiatra para abordar o uso de substâncias. O uso de substâncias, né, álcool, tabaco ou qualquer outra substância, qualquer profissional, mesmo no pronto atendimento, tem que questionar sobre isso. Porque todo momento, né, e o Ministério da Saúde, a OMS fala isso, qualquer momento é momento para se questionar o uso de substâncias. Perfeito, certíssimo. Doutor Lotufo falava para a gente que existe em algumas situações, em alguns casos, o fator genético. Veja, se, por exemplo, a dependência da nicotina tem um caráter genético quanto à sua intensidade. Então, meu tio fumava 40 cigarros por dia, os filhos deles fumavam muito e os netos fumam muito. Então, não quer dizer que se o seu pai fuma, por genética você vai fumar também, não. Mas o nível de dependência, sim. Agora, você fuma pelo exemplo dos pais. Se os pais fumam, o filho quer imitar o pai também. Então, ele vai fumar, tem acesso ao cigarro e assim vai. Eu já tive festas de família onde tinha gente embriagada, quer dizer... Então, o beber muito também vem aí pela genética. Então, eu sempre falei, eu tenho um tio que ficou alcoólatra. Do lado da minha esposa, um tio dela também. Então, sempre falei para os meus filhos, não bebam antes dos 18, porque a chance de vocês serem alcoólicos é grande, porque a genética está dos dois lados. Então... E eu acho que o pediatra tem que fazer algo mais do que só questionar. Então, a gente trabalha com um programa que chama aconselhamento breve, que é gastar 2 a 5 minutos da consulta, identificando o problema da família e trabalhando aquele problema dentro da consulta.
Isso é muito positivo. Na literatura médica tem vários trabalhos mostrando a eficácia do aconselhamento breve. E o aconselhamento breve na família também é uma coisa importante. Não adianta aquela bronca do pai quando o filho chega alcoolizado aos 14, 15 anos de idade. Não, o trabalho se inicia intraútero. É o exemplo dos pais, é o acompanhamento dos filhos no dia a dia e assim vai. Então, nós criamos os 12 passos para as famílias se prevenirem de problemas com drogas, que depois posso falar sobre isso. A gente quer escutar, sim, um pouquinho desses passos importantes. Esse trabalho parece ser bem bacana. Agora, doutor, quando as crianças, adolescentes chegam ao consultório do senhor, geralmente elas estão acompanhadas, né, dos pais. O senhor consegue pedir para conversar em particular com eles? Eles se abrem, tendem a não querer contar e admitir? Como é esse contato? Veja, eu trabalho no aconselhamento breve e ele deve ser feito com o adolescente na presença dos pais. É diferente de uma consulta ebiátrica ou uma consulta psiquiátrica com o adolescente. Eu estou fazendo o aconselhamento breve. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que está amamentando e ela fuma, eu vou trabalhar essa questão na frente da família toda. Se eu tenho um adolescente que está usando maconha, eu não vou perguntar no aconselhamento breve se ele usa droga, porque a mãe já me contou. Eu vou perguntar para ele se ele conhece o risco das drogas. Então, eu nunca me esqueço de uma palestra que eu fui fazer no interior e tinha ali um jovem bem na frente e na hora das perguntas ele falou: doutor, eu já estou limpo da maconha há 5 anos. Mas eu queria saber quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal. E eu tive que falar para ele, a sua memória não vai voltar, porque a lesão cerebral da maconha é irreversível. Então, o aconselhamento breve tem que ser feito para a família, porque ela vai reverberar o que a gente conversou ali. Por exemplo, eu não pergunto para uma jovem se ela transou aos 14, 15 anos. Eu vou perguntar se ela sabe evitar uma gravidez não planejada, percebe? Sim. Então, isso deve ser conversado com a família, não há problema nenhum de conversar isso com a família. Agora, se eu quero depois aprofundar aí com o adolescente, aí é outra questão, mas o aconselhamento breve é familiar. Muito bom isso. Agora, doutora, os pais que não têm essa habilidade toda do doutor Lotufo costumam não saber direito sobre esse tratamento preventivo, quando começar com o tratamento preventivo com seus filhos. Claro, o exemplo vem de sempre, né? Como o doutor mesmo disse, desde o útero até. Mas, geralmente, os pais ficam sabendo mais quando a coisa já está andando, né? Já está um pouco grave. Como fazer essa prevenção? Desde quando? Ou quando perceber a situação dentro de casa, por onde começar a pedir ajuda, a socorrer a situação? Isso que o professor fala é uma coisa muito importante, né? Os atos, eles vêm do exemplo. Então, não adianta pedir para não fumar se você fuma em casa. Não adianta falar sobre, né, não pode beber se você bebe e seu filho vê você todo dia fazendo uso de álcool, né? Porque existe uma coisa que é um comportamento de imitação, que ele está presente em toda a sociedade, né? A gente faz o que a gente vê outras pessoas fazendo, tá? Então, quando a gente fala de prevenção, é claro que a família é uma das coisas mais importantes. Mas aí a gente pode lançar a mão, então, de outros cenários. Então, na escola, né, acho que a regulamentação de propagandas, igual o professor Lotufo acabou de falar, tá? E você vendo que o seu filho, qualquer comportamento estranho, né, já é motivo para a gente estar conversando e estreitar os laços. Não fica uma coisa muito hierárquica pai e filho, de que eu não vou abordar esse assunto. Que é uma coisa que nós vemos muito, né? Não se aborda o assunto, por quê? Porque não sabe lidar o que fazer quando a resposta ela vem positiva. Uhum. E caminhando aqui para o nosso encerramento, o doutor ia passar para a gente alguns dos passos da prevenção e também, se quiser dar um panorama de que forma esse estudo sobre o brasileiro estar usando muitas drogas aqui na América Latina com relação aos outros países, o que isso causa para o país, traz como consequências, por exemplo, aumento de violência também? Tudo isso é responsável. Veja, 80% dos problemas sociais dos municípios estão relacionados às drogas. Então, os alcoólicos anônimos têm os 12 passos para retirar o indivíduo do álcool.
Os narcóticos anônimos têm os 12 passos para retirar o indivíduo das drogas, geralmente baseado na espiritualidade. O meu projeto, que chama Dr. Bartô, que está no site www.drbartô.com.br, nós criamos ali os 12 passos para evitar que seus filhos entrem nas drogas. Primeiro, família unida com limites. Limite é uma coisa que está faltando na educação. Fazer as refeições com os filhos, tem dados estatísticos que isso é positivo na prevenção de droga. Saber o que seus filhos fazem nas horas vagas, onde é que eles estão, com quem, fazendo o quê. Verificar os deveres dos filhos, investir no relacionamento familiar. Tudo isso são coisas muito simples que não vêm aos 14 anos, começa muito cedo. Elogiar os seus filhos sobre o que eles têm de bom. A nossa educação é muito repressora. Não fumar e não beber em casa. Aumento de atividades culturais e esportivas, esse é o projeto da Islândia, que é muito positivo. Envolvimento em atividades sociais, isso é uma coisa criada por nós. Hoje, na pandemia, tem muita coisa para a gente fazer, a vida não é só balada, tem muita coisa para ajudar os outros. Então, atividades sociais. Depois vem, 10º, espiritualidade, isso ajuda muito. Bons amigos e dar o exemplo. São os 12 passos. E nós criamos um livro infantil trazendo essa linguagem para a criança de 7 a 11 anos, que daí é um desenho, um livro infantil comum, mas ali vem os 12 passos na forma infantil. Muito bom, eu vou dar uma olhada. Quem estiver nos acompanhando quiser também se aprofundar um pouquinho mais nesses 12 passos, do drbartô.com.br, a gente pega mais informações lá sobre o livro também. E, doutora Lívia, gostaria de fazer umas considerações finais também? Isso, eu acho que uma das coisas mais importantes quando se fala em dependência química é a prevenção, né? E a prevenção começa em todo lugar, então não existe isso de vou esperar dar problema, que aí já não é mais prevenção, e quanto mais tempo a gente retarda a abordagem do uso de substâncias, mais difícil é. É importante, e isso a gente nota em quase todas as famílias, isso que o professor falou, que é importante ter um diálogo próximo com os filhos, mas é importante ter limite, né? Assim, é importante que as regras elas sejam claras, né? Então, o que eu espero e até onde eu posso ir, tá? Pai não é amigo de filho, porque a gente precisa ter esse limite bem estabelecido. E se você não dá o exemplo, é muito difícil cobrar. Então, se a gente espera alguma coisa do nosso filho, o importante é a gente fazer. Olha, conteúdo importantíssimo do Jovem Pan Saúde de hoje, hein? Um assunto que rende ainda muito pano para manga. O nosso tempo aqui passa voando. A gente gostaria de conversar mais. Vamos ver se a gente marca uma próxima ocasião para falar mais sobre esse assunto, sobre esses dados preocupantes aqui no Brasil com relação a drogas, crianças e adolescentes. Mas deixa eu agradecer os nossos convidados de hoje. Dr. João Paulo Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo conosco, pelos esclarecimentos. Estamos por aí. Qualquer coisa, estamos a postos. Estamos por aqui também, espero revê-lo em breve. Agradeço também a gentileza da doutora Lívia Beraldo, psiquiatra, especialista em dependência química, assistente na Enfermaria de Controle de Impulso e mestre em ciência pelo Instituto da Psiquiatria da FMUSP. Doutora, volte outras vezes também. Muito obrigada pela conversa, pela entrevista. Eu que agradeço. Legal. E eu agradeço também, é claro, a você que está sempre ligado com a gente aqui. O Jovem Pan Saúde de hoje vai terminando agora. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa. Se quiser rever essa e outras entrevistas, já sabe. Acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix, que é para Android e para iOS também. Um grande abraço para você e até a próxima. Saúde.